capítulo 4 de Apocalipse, com o título que temos em mãos aí no nosso banner. Ele nos mostrou, Ele está nos mostrando e Ele nos mostrará. Diz assim esse primeiro versículo do capítulo 4, que é um tremendo capítulo para que vejamos a intenção de Deus de nos preparar para o que precisamos ver e saber, estarmos atentos e preparados. Diz assim a palavra: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta e disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Para quem é familiarizado com o livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, no primeiro capítulo Jesus se revela, mostra para o apóstolo João que está tendo uma visão preso na ilha de Patmos, e Jesus se apresentando ali. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, principalmente no primeiro capítulo, há uma explicação da revelação muito clara, a explicação de quem são os 7 candeeiros, que são as igrejas, quem são as 7 estrelas, que são os anjos da igreja, quem é Jesus e as várias formas que Jesus se apresenta ali. E depois vem a carta às igrejas, um alerta, um mostrar. O livro de Apocalipse, irmãos, é tão maravilhoso que ele fala do que aconteceu, do que está acontecendo e do que acontecerá. E aí nós chegamos com essa afirmação de João, depois dessa apresentação, depois do alerta dado às igrejas, principalmente com o que foi cantado aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vem então uma particularização para o leitor da Bíblia e para o indivíduo que está ansiando a segunda vinda de Cristo. Há 2 sentimentos quando se fala na segunda vinda de Cristo e no coração do indivíduo. Um é uma alegria enorme e outro um medo também. Alguns ficam com muito medo disso, por não se familiarizar com quem é Jesus. Fica talvez com uma dúvida: será que eu estou preparado? Será que se Jesus voltar hoje, eu estarei indo, serei arrebatado? Interessante isso. Isso é muito bom. É muito bom, porque quem crê em Jesus tem que se preocupar com isso que foi cantado aqui, isso que foi revelado aqui. Por quê, queridos? O Senhor, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O Senhor, quando na pessoa de Jesus Cristo vem aqui habitar conosco, Ele começa um novo tempo. Por isso que a Bíblia, quando começa nessa outra parte dela, chama-se Novo Testamento, Novo Pacto, a Nova Aliança. Especialidade de Deus até então, de nos revelar o que nós vamos ler agora nesse livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. No capítulo 21 de Apocalipse, você, por favor, acompanhe comigo a partir do versículo 1 do capítulo 21. Eu vou ler aqui, a galera aí, na Bíblia Revista Atualizada, tá bom? A Bíblia vai dizer assim, ó: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo de número 4: e enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém, irmãos? Agora olha para o versículo de número 5: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que maravilha, irmãos! Um Deus que nos mostrou, um Deus que está nos mostrando e um Deus que mostrará a confirmação da sua palavra. Por isso que quando ouvimos essas lindas músicas que preparam o nosso coração, seria muito bom você se desligar de qualquer outra preocupação com relação ao mundo, às guerras, às dificuldades políticas, e pensar assim: o que Deus está fazendo comigo, já que hoje eu ouvi que em Apocalipse, que Ele está fazendo novas todas as coisas. Por isso, queridos, é que é muito bom diante da palavra, você sempre se ver nela. A palavra precisa impactar primeiro você. Não pare, não desista de ler a Bíblia, por mais incompreensível que ela seja para alguns, mas leia a palavra, porque através da leitura da palavra você vai ver que quando Deus diz que Ele está fazendo nova todas as coisas, Ele está fazendo algo de novo em você. Mas Deus tem um caminho, Deus tem alguns princípios para realizar isso, e o básico disso é a fé, é você crer. Uma fé que principia na vida do indivíduo um novo tempo. A primeira base, a primeira coisa que você precisa saber da fé é que você precisa passar por uma fé chamada fé salvadora, a fé que te leva a ter uma experiência transformadora, e a sua vida é transformada, realiza-se por parte de Deus uma nova vida. Paulo diz assim, quando ele vai nos explicitar sobre uma fé salvadora, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de 4 a 5, e agora vou ler na NVI, a Bíblia diz assim: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uma fé no poder de Deus que é capaz de transformar a sua vida, a despeito de quão complicada ela venha a ser. A fé salvadora, irmãos, é maravilhosa. Ela coloca-nos diante desta realidade aqui. O que João 5,24 diz: uma fé que me leva a crer em Cristo e me livra da condenação do pecado, mesmo eu continuando a ser um pecador. João 5,24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A fé salvadora faz isso. A fé salvadora me muda de categoria, de criatura de Deus, para ser chamado filho de Deus. Infelizmente, a crença popular de que todo mundo é filho de Deus, ela não bate com o que a Bíblia diz. Nós conhecemos o texto clássico disso, que é João 1,12: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados
filhos de Deus. E a novidade de Deus sobre as consequências da fé salvadora é o nascimento de uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez, eis que tudo se fez, eis que tudo se fez novo. É por isso que quando o Senhor se revela para João, mostrando essas coisas cantadas, essas realidades cantadas, mas aí vem uma necessidade de você se posicionar. Irmãos, nós temos uma natureza que desvia muito. A gente fica sempre procurando no outro, numa outra situação, mas é fundamental diante da palavra de Deus, você olhar para dentro de si. Como eu estou? Essa fé salvadora faz parte da minha realidade. A relação que eu tenho com Cristo é a relação de um admirador, que admira as coisas que Ele fez, acho maravilhosos os seus ensinos, ou eu sou um discípulo que o sigo? Mas olhando para esse texto e pensando nisso, em que Deus faz nova todas as coisas, eu achei um detalhe nos ensinos de Paulo, que é sobre a qualidade da fé. Não basta ser uma fé salvadora, ela tem que ser uma fé saudável. Eu estava olhando isso. O apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Tito, que estava cuidando de uma igreja, e ele então diz assim para Tito, no versículo 13 da primeiro capítulo da carta de Tito, Paulo diz assim: tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Essa expressão me chamou a atenção, sadios na fé. Isso quer dizer que é uma possibilidade de eu ter uma fé doente. Irmãos, e qual é o efeito colateral de uma fé que não é sadia? É um discurso desassociado da minha prática. Quando Paulo continua dizendo isso, no versículo 16 da primeira carta de Tito, ele traz esse alerta aqui do efeito colateral quando não se tem uma fé saudável, uma fé simples, na simplicidade do Evangelho. Tito diz assim, Paulo diz assim a Tito no versículo de número 16: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Esse é um efeito colateral de uma fé que não é sadia. Ontem nós tivemos o privilégio, quero até aqui citar, porque gostei muito de ouvi-lo falar isso. Um dos nossos adolescentes estavam pregando ontem no esquenta, o João Henrique, e ele estava falando da simplicidade do Evangelho, que nos leva a acreditar no Evangelho e não nas pessoas. Eu fiquei muito feliz com isso. Que bom se os adolescentes não tivessem uma carência de um ídolo gospel. Quem vai estar no show? Quem vem em tal lugar? Mas simplesmente serem atraídos pela eficácia e a vivacidade da palavra de Deus. Que maravilha ouvir aquilo. Um jovem falando para um grupo de jovens ali e alertando para essa simplicidade do Evangelho. Essa fé sadia evita-nos a viver uma vida como essa, afirmarmos que conhecemos a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, diz Paulo a Tito no versículo 16, no primeiro capítulo, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esse é o efeito colateral de uma fé não saudável, de uma fé doentia. Irmãos, é preciso pedir para Deus: Senhor, faça nova todas as coisas dentro de mim, e traga qualidade, me ajude a deixar a minha fé sadia. Nós não podemos desistir com muita facilidade das pessoas. O ódio, a raiva, a decepção não pode inundar o nosso coração com tanta facilidade. A maledicência não pode fazer parte dos nossos argumentos como se fosse algo comum durante os nossos dias.
porque é como se nós fizéssemos uma declaração de que nós acreditamos no Senhor, mas as nossas atitudes não comprovam com isso. Por isso é que Paulo tem essa preocupação ali com os crentes da igreja em Creta, quando escreve a Tito. Então o Senhor está fazendo todas as coisas novas, todas as coisas na vida de uma pessoa assim. Primeiro, precisa passar pela experiência da fé salvadora, senão você só é um admirador. Assim, você pode declarar sem nenhuma dúvida que Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador, e que você está buscando com todas as suas energias e forças a capacidade de fazer cumprir a expectativa de Cristo na sua vida, sabendo que Ele está pronto para te ajudar nessa tarefa através do Espírito Santo. Pois bem, você com certeza terá uma fé sadia nesse sentido. É interessante que o Senhor faz novas todas essas coisas quando Ele então começa a nos ajuntar, porque sozinho a gente não consegue muitas coisas. A solidão, irmãos, ela tem que ser circunstancial diante de Deus, para me preparar para eu vir me relacionar com pessoas. Aí começa os desafios. Quanto mais próxima a pessoa é de mim, mais comprometido com Deus eu tenho que estar nessa relação com ela. Não podemos trocar isso. Por isso é que Deus vai fazer nova todas as coisas onde houver uma unidade, não uma uniformidade. A unidade, irmãos, é o ajuntamento das diferenças com um objetivo comum: cumprir uma missão. Onde tivemos essa realidade aqui? Várias gerações, representantes de gerações da igreja envolvidos em um projeto aqui necessário para a igreja. A unidade é diferente da uniformidade, é todo mundo igualzinho, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo linguajar, todo mundo com os mesmos trejeitos. Isso é uma utopia, mas é possível quando você está forçando a barra e querendo afastar-se da vontade de Deus. Agora, a unidade não, é a junção das diferenças. E nós fomos chamados para essa unidade. E unidade é uma especialidade de Deus. Olha o que a Bíblia diz, queridos, no Evangelho de João, o livro do nosso tempo agora, né? O Evangelho de João, no capítulo de número 17. Olha como que Deus é ousado quando Ele vai falar de unidade. A partir do versículo 20, você encontra isso aqui, ó. Minha oração, Jesus orando por nós, no capítulo 17 de João. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Falando de nós, queridos, falando de você, falando de mim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, Jesus orando por mim e por você, que eles também estejam em nós. Qual é o objetivo dessa unidade? De Deus com Cristo e conosco, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim Jesus disse. E a ousadia de Deus é tão grande nessa unidade, que o que Ele fez com Cristo, Ele faz conosco. Olha no versículo de número 22, Jesus diz, dei-lhes a glória que me deste, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu e o Pai somos um, e eu quero que eles recebam a minha glória, a capacitação para andarmos assim, unidos em unidade, não em uniformidade. É o grande desafio. Irmãos, o Senhor então vai nos criando um caminho. Vocês perceberam? Que as maravilhas que Deus mostrou para João no livro de Apocalipse, quando ele fala que ele está fazendo novas todas as coisas, quase lá na conclusão do livro, ele te chama a sua atenção
para que você venha saber o que Deus está fazendo novo dentro de mim. Comece com essas preocupações. Tenha uma fé salvadora. A minha fé em Cristo Jesus me muda a minha categoria de criatura para filho. Nasci de novo. E depois, a minha fé é uma fé sadia, baseada na Bíblia. A minha fé me faz ter uma harmonia no que eu falo e como eu me comporto em qualquer lugar. Eu estou andando junto com aqueles que junto comigo fazem a mesma declaração que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador de sua vida. Eu estou fazendo parte de um projeto de Deus, sabendo que esta unidade vai provocar um interesse nos perdidos pelo Evangelho. E o Senhor então continua. O Senhor vai fazer nova todas as coisas, se junto com Ele você estiver inconformado com este mundo. O próprio Deus, eu achei interessante demais isso aqui. Eu estava olhando para Apocalipse 21, desafiado aí pelo André. Eu peguei e falei assim: o próprio Deus está inconformado com o que Ele fez. Isso é maravilhoso demais, né? Ele poderia forçar a barra, mas olha o que a Bíblia diz. E nós lemos aí, irmãos, no versículo de número 1 de Apocalipse 21, o próprio Deus dizendo que Ele vai fazer nova todas as coisas. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Então, a inconformação com isso tem que fazer parte da sua vida, uma inconformidade com o mundo que Ele mesmo criou. É interessante, porque quando nós ouvimos a beleza da música que foi cantada, não haverá mais noite ali, não haverá mais dor, não haverá. Eu preciso anelar isso, eu preciso querer muito isso, porque o Senhor diz assim, que lá no novo céu, na nova terra, Ele limpará dos olhos toda lágrima, tudo aquilo, irmãos, que traz dor e tristeza para nós. Não haverá mais morte, versículo de número 4, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você precisa querer isso, para, olha aqui para mim, não fazer parte da mais tétrica lista que para mim tem na Bíblia, que é o versículo 8 de Apocalipse 21. Irmãos, isso aqui é muito grave, isso aqui é muito sério. A Bíblia diz assim, que não está se fazendo nova todas as coisas, nesses que fazem parte dessa lista. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, ninguém está fora dessa lista se não tiver uma fé salvadora, se não tiver uma fé saudável, porque tem de tudo aqui. Tem o ápice do indivíduo ser um criminoso, mas também tem coisas relacionadas ao nosso cotidiano. Por exemplo, a covardia de não assumir quem é Cristo na minha vida, a idolatria que muitos crentes pensam que está fora dela, mas não. Ídolo não é aquilo que está em forma de qualquer imagem no altar. Ídolo é tudo aquilo que determina o teu comportamento. E se aquilo não tiver na sua vida, não faz parte do seu projeto servir a Deus. Ídolo é tudo aquilo que determina o teu comportamento e te afasta da vontade de Deus. Então essa tétrica lista de Apocalipse 21:8 é uma coisa que engloba todos. Por isso é que a gente faz uma declaração: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, para que o sangue dele me purifique de todos esses pecados
e a realidade de Romanos 8:1 seja a minha realidade, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudi-lo por isso, queridos. Então eu e você precisamos estar inconformados com este mundo, o próprio Deus está inconformado com este mundo, e aí essa inconformidade me leva a ter esta postura de cumpridor da missão que Jesus nos colocou aqui. Semana passada eu e a pastora Sandra e a pastora Joana tivemos uma experiência muito interessante, que foi participarmos da Convenção Batista aqui do estado de Rondônia. Veio para ser o preletor um célebre pregador da palavra de Deus, o pastor Pascoal Peragini, e ele falou algo que as igrejas precisam despertar, que é o cumprimento da missão, que é uma responsabilidade de cada crente, e não dos missionários enviados, e não dos pastores nomeados, e não de lideranças dentro de uma estrutura de igreja, mas cada crente tem que saber que ele é um missionário, e por isso que a inconformidade, ela deve ter essa característica de missão, irmãos. Eu ser um inconformado com este mundo caído, mas ser um apaixonado pelas pessoas que são dominadas por este mundo, para tirá-las de lá. Inconformados primeiro com o mundanismo que pode estar invadindo a minha vida, inconformados com a situação dos perdidos. Então eu preciso odiar o mundanismo, mas amar os mundanos. Olha que desafio. Jesus Cristo, numa das cartas de Apocalipse, quando ele está escrevendo uma das igrejas, ele fala assim, eu odeio as obras dos nicolaítas. Ele odeia o que os nicolaítas fazem, mas ele ama os nicolaítas. Odiar o pecado, detestar o pecado, mas amar o pecador. Mas antes, se preocupe com o mundanismo que está invadindo o seu ser. Por isso existe, queridos, esta exortação maravilhosa. Eu quero lê-la, o que está escrito em Colossenses capítulo 3, e vou deixar só para a eficácia e a vivacidade da palavra de Deus penetrar no teu coração, e você então saber disso. Se preocupe com o mundanismo que está invadindo o seu ser. Por isso que a Bíblia vai dizer assim no versículo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena em vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiam do velho homem com as suas práticas. Agora vem, olha que lindo o versículo 10: e se revestiram do novo, eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas inclui o meu coração, a minha alma e o meu espírito. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, diz o texto, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Que lindo, irmãos. Agora olha o versículo de número 12, que eu quero ler até o 14. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Meu Pai, que bênção é essa? Suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Vamos aplaudir o Senhor por isso, irmão? Amado coral, eu vou concluir. Se vocês quiserem fazer aquele golpe que vocês deram no Marcelo enquanto ele orava, pode fazer. Concluirei enquanto o coral veio aqui, irmãos. Que maravilha! Eu estou querendo mais ouvir o coral do que eu. A Bíblia vai dizer assim, ó: você precisa querer tudo isso que está sendo cantado e tudo isso que está sendo mostrado. Ele nos mostrou. A Bíblia vai te desafiar, irmãos. No versículo de número 3 da primeira carta de Paulo, da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim para você: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Irmão, você precisa desejar essas coisas, essas novidades de Deus. Você precisa ter muita alegria, na expectativa de que Cristo pode voltar ainda hoje. Se dependesse de como o meu coração está, eu queria que antes que o coral acabasse de cantar, nós fôssemos arrebatados. E o coral só visse cantando.